Órgão, por Aristóteles. Volume 2º, 3º, Analíticos Anteriores. Tradução de Piranhanda Gomes. Guimarães Editores, Lisboa. Canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, por favor, adquiram o livro. Caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo. Faça parte você também, doando centavos para a manutenção deste canal, do trabalho da minha voz, etc. Para a compra de livros. Tudo isso é possível pelos links que estão no descritivo, seja via Pix, Apoia-se ou Vaquinha. Centavos, mais uma vez, serão muito bem-vindos. E a todos que ajudam, muito obrigada. Obrigada por fazerem parte deste trabalho e por contribuírem. Cada centavo faz muita diferença e é uma grandíssima ajuda. Peço também para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem e inscrevam-se no canal, porque isso faz diferença em termos de engajamento, fazendo com que esse conhecimento vá mais longe, seja ofertado a mais pessoas e assim ampliando o meu trabalho também. E caso você tenha interesse em ouvir ainda outros livros e contribuir para esta gravação de livros, você pode comprar livros que chegam até mim pela lista da Amazon, a lista de desejos que tem o link também no descritivo. Muito obrigada a todos pela presença. Desejo-lhes uma boa escuta. A prova do silogismo pelo absurdo, quando se aduz a contraditória da conclusão, e quando se lhe ajunta outra premissa, o que é realizável nas três figuras. Este silogismo é semelhante à conversão, com esta diferença, não obstante, que a conversão supõe a constituição prévia de um silogismo e a adoção de duas premissas, enquanto que, na redução ao absurdo, a verdade da oposta não depende do acordo da adversa, mas da sua própria evidência. Em ambos os casos, os termos são os mesmos e as premissas são tomadas de modo igual. Seja, por exemplo, A predicável de todo B, com C em termo médio. Se supusermos que A não se predica de algum B, ou que não se predica de nenhum B, mas pertence a todo C, proposição que de fato admitimos como verdadeira, C deve necessariamente ou não se predicar de nenhum B, ou não se predicar de algum B, o que é impossível. Por conseguinte, a suposição é falsa. Logo, a sua oposta é verdadeira. A mesma solução vale para as outras figuras, porque todos os modos possíveis de conversão são suscetíveis de redução ao absurdo. Todas as proposições são demonstradas em todas as figuras pelo absurdo, excetuando a universal afirmativa, que se demonstra na segunda e na terceira figuras, mas não através da primeira. Admitamos que A não se predica de algum B, ou que não se predica de nenhum B, e juntemos outra premissa, cuja posição é indiferente, por exemplo, que C é predicável de todo A, ou B como predicável de todo D. Teremos a primeira figura. Se então supusermos que A não se predica de algum B, não obtemos qualquer silogismo, seja qual for a posição da premissa adotada. Em contrapartida, se admitirmos que A não se predica de nenhum B, e se ajuntarmos a premissa BD, haverá silogismo demonstrativo de que a primeira proposição é falsa, mas o problema a demonstrar fica indemonstrado. Se A não se predica de nenhum B e se B se predica de todo D, A não se predica de nenhum D. Ora, tínhamos admitido que tal era impossível. É então falso que A não se predique de nenhum B. Se a universal negativa for falsa, a universal afirmativa não fica provada como sendo verdadeira. Se for a premissa CA a ser adicionada, não obtemos silogismo, o qual também não é obtido se admitirmos que A não é predicável de algum B. Vemos neste caso que a predicação universal não se demonstra pelo absurdo na primeira figura. Pelo contrário, a particular afirmativa, a universal negativa e a particular negativa são demonstráveis. Admitamos que A não se predica de nenhum B, e tomemos B como predicável de todo C ou de algum C. Torna-se então necessário que A não se predique de nenhum C,
ou não se predique de algum ser. Todavia, é impossível, porque admitimos ser verdadeiro e evidente que A se predica de todo ser, de onde resulta que, se esta proposição é falsa, se torna necessário que A se predique de algum B. Se a outra premissa adotada se refere a A, não haverá silogismo. Também não há silogismo quando se admite a contrária da conclusão, por exemplo, que A não é predicável de algum B. Temos, neste caso, que admitir a contraditória. Admitamos agora que A se predica de algum B, e tomemos C como predicável de todo A. Torna-se, por conseguinte, necessário que C se predique de algum B. Admitamos, contudo, que tal seja impossível. Logo, a suposição é falsa. Neste caso, é verdadeiro que A não se predica de nenhum B. O mesmo modo de procedimento tem lugar se a premissa C, A, for negativa. Pelo contrário, se a premissa adotada for relativa a B, não haverá silogismo. Mas haverá silogismo se for suposta a proposição contrária, embora a conclusão seja impossível, e o problema proposto não seja demonstrado. Suponhamos que A se predica de todo B, e tomemos C como predicável de todo A. Torna-se então necessário que C se predique de todo B, o que é impossível. Por conseguinte, é falso que A seja predicável de todo B. Só não demonstramos ainda que seja necessário A não se predicar de nenhum B, caso se diga de todo B. O mesmo ocorre se a outra premissa adotada se referir a B, porque haverá silogismo e uma conclusão impossível, embora a hipótese não seja refutada. Temos, então, de admitir a contraditória. Para demonstrar que A não se predica de algum B, importa admitir que ele se predica de todo B. Porque se A se predica de todo B, e C de todo A, então C predica-se de todo B, de tal modo que, se esta última proposição for impossível, a suposição é falsa. No caso de a outra premissa adotada se referir a A solução é idêntica. E se a premissa CA fosse negativa, o resultado seria o mesmo, porque também deste modo obtemos um silogismo. No entanto, se a premissa relativa a B for negativa, nada se demonstra. Se, pelo contrário, supusermos que A se predica não de todo B, mas de algum B, não se demonstra que A não se predique de algum B, mas que A não se predica de nenhum B. Porque se A se diz de algum B e C de todo A, C dir-se-á de algum B. Se isto é impossível, é falso que A se diga de algum B, de modo que é verdadeiro A não se predicar de nenhum B. Mas, sendo isso provado, a proposição refutada é a verdadeira, porque se tratava de provar que A se predicava sim de algum B, e que não se predicava de algum B. Além disso, o impossível não deriva da hipótese, porque nesse caso a hipótese seria falsa, pois é impossível tirar uma conclusão falsa de premissas verdadeiras. Mas na realidade ela é verdadeira, porque A se diz de algum B. Por conseguinte, não temos de supor que A se predica de algum B, mas antes que se predica de todo B. O mesmo se verificaria se tivéssemos de demonstrar que A não é predicável de algum B, porque, se há identidade entre não se predicar de algum termo e não se predicar de todo o termo, a demonstração será a mesma em ambos os casos. É, pois, evidente que em todos os silogismos temos de supor não a contrária, mas a contraditória, porque deste modo obteremos uma conclusão necessária em que a proposição questionada seja aceite por todos. Se acerca de todas as coisas a afirmação ou negação, se provarmos que a negação não é verdadeira, é necessário que o seja a afirmação. Inversamente, se não admitimos a verdade da afirmação, a proposição de que a negação é verdadeira será aceite por todos. Pelo contrário, a contrária não poderia, em nenhum destes dois modos, ser levada em consideração, pois não é necessário, se a universal negativa for falsa, que a universal afirmativa seja verdadeira. E também ninguém aceita que, se uma for falsa, a outra é verdadeira.
Vemos assim que, na primeira figura, todas as proposições são demonstradas pelo absurdo, com exceção da universal afirmativa, a qual não é demonstrável deste modo. Mas, na segunda e na terceira figuras, há lugar para a mesma demonstração. Ponhamos, por exemplo, que A não se predica de algum B, e tomemos A como predicável de todo C. Se, neste caso, A não se predica de algum B, e se é predicável de todo C, C não se predicará de algum B. Tal resulta impossível, uma vez termos admitido que C se predica de todo B, de onde deriva que a hipótese é falsa. Logo, é verdadeiro que A se predica de todo B. Todavia, se supusermos a contrária, haverá silogismo e uma conclusão impossível, ficando somente indemonstrada a proposição aduzida. Se com efeito A não se predica de nenhum B, e se é predicável de todo C, C não se predica de nenhum B. Ora, isto é impossível, de modo que é falso que A não se predica de nenhum B. No entanto, não é verdade que, porque tal é falso, A se deva predicar de todo B. Quanto ao caso onde se trate de demonstrar que A se predica de algum B, suponhamos que A não se predica de nenhum B, e admitamos que A se predica de todo C. É nesse caso necessário que C não se predique de nenhum B. Por conseguinte, se isto é impossível, A deve predicar-se necessariamente de algum B. Mas se admitirmos que A não se predica de algum B, os resultados serão exatamente os mesmos da primeira figura. Suponhamos agora que A se predica de algum B, e admitamos que A não se predica de nenhum C. É então necessário que C não se predique de algum B. Mas tínhamos admitido que ele se predicava de todo B, de modo que a proposição suposta é falsa. Logo, A não se predicará de nenhum B. Quando se trate de demonstrar que A não é predicável de algum B, suponhamos que ele se predica de todo B, e não se predica de nenhum C. É então necessário que C não se predique de nenhum B, o que é impossível, de modo que é verdadeiro que A não se predica de algum B. É, portanto, evidente que todos os silogismos podem ser obtidos através da segunda figura. De modo análogo, podem obter-se por meio da última figura. Ponhamos que A não se predica de algum B, e que C se predica de todo B. A não se predicará, nesse caso, de algum C. Se, pois, tal é impossível, é falso que A não se predique de algum B, de modo que é verdade A predicar-se de todo B. Contudo, se conjecturarmos que A não é predicável de nenhum B, haverá silogismo e conclusão impossível. Mas a proposição não fica demonstrada, porque, se admitirmos a hipótese contrária, obteremos exatamente os mesmos efeitos dos casos precedentes. Para demonstrar que A se predica de algum B, importa supor esta última hipótese, porque se A não se predica de nenhum B, e se C é sim predicável de algum B, A não se predicará de algum C. Caso tal seja falso, então é verdade que A se predica de algum C. Quando se trate de provar que A não se predica de nenhum B, suponhamos que A se predica de algum B, e que tomamos C como predicável de todo B. Então é necessário que A se diga de algum C, mas nós admitimos que não se predicava de algum C. Por conseguinte, é falso que A se predique de algum B. Pelo contrário, se supusermos que A se predica de todo B, o problema aduzido não fica demonstrado. Quando A não se predica de nenhum B, importa tomar esta última hipótese. Se A se predica de todo B e C de algum B, A dir-se-á de algum C. Ora, admitimos que não se predicava de nenhum, de modo que resulta falso que A pertença a todo B. Se assim é, resulta ser verdade que A não se predica de algum B. Se, pelo contrário, supusermos que A se predica sim de algum B, teremos análogos resultados aos dos casos atrás indicados. Vemos assim que, em todos os silogismos procedentes pelo absurdo, importa supor a contraditória.
É também óbvio que, em algum sentido, se pode demonstrar a proposição afirmativa pela segunda figura e a universal pela última figura. A demonstração por redução ao absurdo difere da demonstração direta neste particular. Admite isso que procura refutar, reduzindo-o a uma falácia admitida, enquanto que a demonstração direta parte de proposições admitidas. Portanto, ambas partem de duas premissas admitidas, só que a demonstração direta toma as premissas constitutivas do silogismo inicial, enquanto a redução pelo absurdo toma somente uma das premissas e outra proposição, que é a contraditória da conclusão. Na prova direta, não se torna necessário que a conclusão seja conhecida, nem que se pressuponha ser ou não ser verdadeira, enquanto que, na demonstração pelo absurdo, temos de pressupor que ela não é verdadeira. Também não importa que a conclusão seja afirmativa ou negativa, e o procedimento é comum a ambos os casos. Toda a conclusão obtida mediante a demonstração direta pode também ser demonstrada pelo absurdo, e o que demonstra pelo absurdo pode sê-lo diretamente usando os mesmos termos. Quando o silogismo é da primeira figura, o verdadeiro aparecerá na segunda ou na última figuras, e será negativo na segunda e afirmativo na última. Quando o silogismo é da segunda figura, o verdadeiro obtém-se para todas as proposições na segunda figura. Enfim, quando o silogismo é da terceira figura, o verdadeiro obtém-se na primeira e na segunda, sendo afirmativo na primeira e negativo na segunda. Admitamos como demonstrado que A não se predica de nenhum B, ou se predica de algum B, mediante a primeira figura. Então, a hipótese era a de que A se predica de algum B, e as premissas eram que C se predica de todo A e não se predica de nenhum B, pois era deste modo que havíamos obtido o silogismo e o argumento da redução ao absurdo. Mas se C se predica de todo A e não se predica de nenhum B, temos a segunda figura, sendo óbvio que destas premissas resulta que A não se predica de nenhum B. O mesmo, caso hajamos demonstrado que A não se predica de algum B. A hipótese é a de que A se predica de todo C, e as premissas diziam que C se predica de todo A, e não se predica de algum B. Se a premissa CA fosse negativa, o resultado seria idêntico, porque também deste modo obteremos a segunda figura. Admitamos agora que demonstramos A como predicável de algum B. A hipótese é a de que A não se predica de nenhum B, e as premissas diziam que B é predicável de todo C, e A de todo C, ou de algum C, pois deste modo teremos uma conclusão por absurdo. Se A e B se predicam de todo C, temos a terceira figura, resultando obviamente destas premissas que A deve predicar-se necessariamente de algum B. O resultado seria o mesmo se B ou A fossem predicáveis de algum C. Admitamos que na segunda figura se provou A como predicável de todo B. A hipótese era então a de que A não se predica de algum B, e as premissas que A se predica de todo C e C de todo B, pois deste modo teremos uma conclusão impossível. Mas teremos a primeira figura se A for predicável de todo C e C de todo B. O resultado seria o mesmo se demonstrássemos que A se predica de algum B, porque então a hipótese era a de que A se predica de todo C e C de algum B. Se o silogismo for negativo, a hipótese é que A se predica de algum B, e as premissas eram que A não se predica de nenhum C e C de todo B, de modo que vimos a obter a primeira figura. Se o silogismo não for universal, mas se tivermos demonstrado que A não se predica de algum B, a solução é a mesma. A hipótese é que A se predica de todo B, e as premissas que A não se predica de nenhum C e que C se predica de algum B, pois assim obtemos a primeira figura. Admitamos agora que na terceira figura demonstramos que A se predica de todo B. Então a hipótese era que A não se predicava de algum B, e as premissas diziam que C se predica de todo B, e A de todo C, pois deste modo obtemos uma conclusão impossível. As premissas formam a primeira figura,
O mesmo se verificará se a demonstração estabelecer uma predicamentação particular afirmativa. A hipótese era a de que A não se predica de nenhum B, e premissas que C se predica de algum B e A de todo C. Se o silogismo for negativo, a hipótese é que A se diz de algum B, e as premissas eram que C não se predica de nenhum A e se predica de todo B, pelo que temos a segunda figura. O mesmo se a demonstração não for universal. A hipótese será que A se predica de todo B, e as premissas eram que C não se predica de nenhum A, mas se predica de algum B, e temos a segunda figura. Vemos deste modo como é possível, através dos mesmos termos, fazer demonstração direta de todas as proposições. Também a poderemos efetuar quando os silogismos são de demonstração direta, a redução ao absurdo com termos dados, desde que tomemos por premissa a contraditória da conclusão. Com efeito, os silogismos tornam-se idênticos aos que se obtêm mediante a conversão, de tal modo que obtemos de imediato as figuras através das quais se resolverá cada silogismo. É então evidente que todo o problema se demonstra através destes dois modos, por absurdo e por demonstração direta, não sendo possível separar um do outro. Em que figuras podemos deduzir uma conclusão partindo de premissas opostas, e em que figuras isto não é possível, tornar-se-á evidente na explanação a seguir. Na acepção puramente verbal, há 4 modos de oposição das premissas: oposição da universal afirmativa à universal negativa, da universal negativa à particular negativa, da particular afirmativa à universal negativa, da particular afirmativa à particular negativa. Todavia, na realidade, há somente 3 modos de oposição, porque a oposição da particular afirmativa à particular negativa é somente verbal. Destas proposições opostas, denomino de contrárias às universais, isto é, a oposição da universal afirmativa à universal negativa. Por exemplo, toda a ciência é boa, opõe-se a nenhuma ciência é boa. As demais são contraditórias. Na primeira figura, as premissas opostas não produzem silogismo, nem afirmativo nem negativo. Não há silogismo afirmativo porque as duas premissas devem ser ambas afirmativas, enquanto as opostas são uma afirmativa e outra negativa. E não há silogismo negativo porque as opostas afirmam e negam, respectivamente, o mesmo predicado do mesmo sujeito. Ora, na primeira figura, o termo médio não é afirmável dos extremos, sendo a partir dele que um outro termo é negado, sendo ele mesmo afirmado de outro termo, e, como assim é, tais premissas não são opostas. Na segunda figura, tanto as contraditórias como as contrárias podem produzir um silogismo. Admitamos, por exemplo, que A significa bom, e B e C, ciência. Se pusermos que toda ciência é boa, e logo que nenhuma ciência é boa, A predica-se de todo B e não se predica de nenhum C, de modo que B não se predica de nenhum C. Logo, nenhuma ciência é ciência. O mesmo se, depois de termos aduzido que toda ciência é boa, aduzíssemos que a medicina não é boa, porque A predica-se de todo B e não se predica de nenhum C, de sorte que uma ciência particular não será ciência. É também este caso se A se predica de todo C e não se predica de nenhum B, significando B ciência, C medicina e A crença. Porque depois de termos aduzido que nenhuma ciência é crença, aduzimos que uma ciência particular é crença. Este silogismo difere do anterior, por se terem invertido os respectivos termos. Enquanto no primeiro caso a afirmativa se referia a B, agora refere-se a C. E se uma premissa não é universal, dará o mesmo, pois o termo médio é sempre o que diz negativamente de um termo e afirmativamente de outro. Por conseguinte, é possível que as opostas conduzam a uma conclusão, ainda que esta nem sempre se ache, nem em quaisquer condições, mas somente se os termos subordinados ao termo médio forem tais que,
ou a relação de identidade, ou do todo a sua parte. De outro modo, é impossível, porque as premissas não podem ser de nenhum outro modo nem contrárias, nem contraditórias. Na terceira figura, um silogismo afirmativo jamais procederá de premissas opostas, pela razão que explicamos quanto à primeira figura, pois poderá haver silogismo negativo, sejam os termos universais ou não universais. Admitamos que B e C significam ciência, e A, medicina. Se aduzimos que toda medicina é ciência e que nenhuma medicina é ciência, tomamos B como predicável de todo A, e C como não predicável de nenhum A, de onde resulta que uma ciência particular não será ciência. A conclusão é a mesma se a premissa BA não for tomada universalmente, porque se uma ciência médica é ciência, e a seguir, se nenhuma ciência médica é ciência, resulta que uma ciência particular não é ciência. Se os termos forem assumidos universalmente, as premissas são contraditórias, mas se um for particular, serão contraditórias. Cumpre-nos observar ser possível tomar as opostas do modo indicado, a saber, que toda a ciência é boa, e a seguir, que nenhuma ciência é boa, ou que uma ciência particular não é boa. Neste caso, a contradição não nos costuma escapar, mas é também possível concluir um termo de uma contradição através de outras interrogações, ou ainda de a tomar como descrevemos em tópicos. E como as oposições às afirmações são 3, segue-se que há 6 modos de entender as proposições opostas. Podemos ter já a universal afirmativa e a universal negativa, já a universal afirmativa e a particular negativa, já a particular afirmativa e a universal negativa, e as relações entre os termos são convertíveis. Por exemplo, A predica-se de todo B e não se predica de nenhum C, ou A predica-se de todo C e não se predica de nenhum B, ou A predica-se de um na universal e não se predica de outro na particular, e mais, as relações entre os termos são convertíveis. O mesmo acontece na terceira figura. Vemos por aqui em quantos modos e em quantas figuras se consegue produzir um silogismo, mediante premissas opostas. É também óbvio que, de premissas falsas, podemos tirar uma conclusão verdadeira, como explicamos atrás, enquanto não a podemos tirar de premissas opostas, porque, neste caso, o silogismo é contrário à realidade. Por exemplo, se algo é bom, vimos a concluir que não é bom, e se é animal, que não é animal, porque o silogismo parte de uma contradição e porque os termos em que o silogismo se baseia são ou idênticos ou estão em relação como o todo à sua parte. Também é óbvio que, nos paralogismos, nada obsta a que se obtenha uma conclusão contraditória da hipótese. Por exemplo, se um número é ímpar, concluímos que não é ímpar. As premissas contraditórias tornavam o silogismo contrário. Se, pois, adotarmos premissas deste tipo, a conclusão será a contraditória da hipótese. E importa sublinhar que os contrários não são deduzíveis nem sequer de um único silogismo, de modo a obtermos uma conclusão em que o que não é bom seja bom, ou qualquer coisa deste quilate, a menos que aduzamos uma premissa qual todo animal é branco e não branco, ou o homem é animal. Todavia, ou temos de juntar a contraditória, dizer, por exemplo, que toda ciência é crença, e aduzir que a ciência médica é ciência, nenhuma ciência médica é crença, conforme o modo de efetuar as refutações, ou então teremos de concluir através de 2 silogismos. Para que as premissas sejam realmente contrárias, não podem ser assumidas senão do modo que acabamos de explicar. Postular e supor o ponto de partida é um raciocínio que, do ponto de vista do gênero ao qual pertence, consiste num vício de demonstração do problema proposto. O defeito desta demonstração produz-se de vários modos. Ocorre se não obtivermos conclusão através do silogismo, ou se utilizarmos premissas menos conhecidas ou desconhecidas, ou se, enfim, provarmos o antecedente pelos consequentes, porque a demonstração se efetua mediante premissas mais certas e anteriores.
Nada disto é, porém, a petição de princípio. Como algumas coisas são conhecidas pela sua própria natureza, mas há outras que somente são conhecidas por intermédio de fatores estranhos, os princípios são conhecidos por si mesmos, e o que se acha subordinado aos princípios, através de outros dados, é quando se tenta demonstrar uma verdade que não é conhecida como tal através de si mesma, que cometemos uma petição de princípio. Esta petição de princípio é factível tomando-se de imediato a proposição a demonstrar, ou é factível mediante o recurso a proposições intermédias que seriam, em virtude da sua natureza, demonstrada pela proposição inicial, e demonstrar então mediante estas mesmas proposições. É o caso, por exemplo, se tivéssemos demonstrado A por B e B por C, ainda que fosse próprio de C o ser demonstrado por A. O resultado deste raciocínio é o demonstrarmos A pelo próprio A, sendo isto o que faz quem pensa estar traçando linhas paralelas. Não se apercebe de que está fazendo suposições que não podem ser demonstradas se as paralelas não existirem já. Pensando deste modo, acontece que nos limitamos simplesmente a dizer que algo é, se é. Deste modo, tudo será conhecido por si mesmo, o que é impossível. Se então, uma vez ser incerto que A se predica de todo C e A se predica de B, se pede a concessão de A ser predicável de B, não vemos ainda com clareza se estamos a postular o que estava em causa no início. Pelo contrário, o que temos de ver com clareza é que não há demonstração, porque o princípio de demonstração não pode ser o que é tão incerto quanto a questão a resolver. No entanto, se B e C se acham em relação de identidade, seja porque ambos se possam converter, seja porque um é predicável do outro, postulamos a questão inicial. Com efeito, poder-se-ia demonstrar que A se predica de B por meio destes termos, se eles fossem convertidos. Se são inconvertíveis, a sua inconvertibilidade impede a demonstração, e não o modo utilizado. Se operássemos a conversão, faríamos o que indicamos e obteríamos uma demonstração recíproca por meio de 3 proposições. Seria o mesmo se disséssemos que B se predica de C, proposição que é tão incerta como a questão de saber se A se predica de C. A questão do princípio não se acha ainda postulada, mas ainda não há demonstração. Se A e B são idênticos, seja porque são convertíveis, seja porque A é o consequente de B, a petição de princípio ocorre pela mesma causa acima, porque indicamos a natureza da petição do princípio. Ela consiste em demonstrar pelo mesmo algo que por si mesmo não é evidente. Se postular a questão inicial é demonstrar pela própria coisa algo que não é evidente por si mesmo, dito de outro modo, falhar na demonstração, quando são igualmente incertas, já a proposição a demonstrar já as demonstrativas, ou porque os predicados se dizem do mesmo sujeito, ou porque o mesmo predicado se diz de sujeitos idênticos, então, nas figuras segunda e terceira, a petição de princípio poderia postular-se com a reserva de que, para um silogismo afirmativo, só terá lugar na terceira e na primeira figuras. Se o silogismo for negativo, a petição de princípio quando os mesmos predicados são negados do mesmo sujeito, e as premissas não postulam ambas a questão de igual modo, o mesmo é dizível da segunda figura, por não haver conversão de termos nos silogismos negativos. A petição de princípio efetua-se, nos silogismos demonstrativos, com termos relativos à realidade, tal como indicamos. Nos silogismos dialéticos, efetua-se com termos relativos à opinião. A objeção, isto não é a causa da falácia, que estamos habituados a ouvir enunciar nos argumentos, encontra-se antes de mais nos silogismos de redução ao impossível, quando se contradiz o que foi demonstrado por redução ao absurdo, pois, se o oponente não contradiz esta proposição, não dirá que isto não é a causa da falácia, mas admitirá ter havido somente uma suposição falsa nos prolegômenos do argumento. Tampouco se utilizará a objeção na demonstração direta, pois aí não se inclui a contradição da conclusão, e, por outro lado, quando se refuta alguma proposição por demonstração direta mediante os termos ABC, não é possível dizer que o silogismo não depende da suposição.
Porque usamos a expressão isto não é a causa daquilo, senão quando, estando a hipótese refutada, o silogismo não atinge a conclusão. Tal não é possível nos silogismos ostensivos, pois quando uma hipótese é refutada, não haverá silogismo que se lhe refira. Vemos, portanto, ser somente nos casos de redução ao impossível que podemos dizer isto não é a causa daquilo, e mesmo assim é necessário que entre a hipótese inicial e a conclusão impossível exista uma relação tal que, seja a hipótese enunciada ou não, sendo a conclusão impossível, esta se obtém. O caso mais óbvio em que a conclusão falaciosa não depende da hipótese é quando o silogismo vai dos termos médios à conclusão impossível, independentemente das hipóteses, conforme explicamos em tópicos. É a isto que se chama dar como causa o que não é causa, se, por exemplo, querendo provar a incomensurabilidade da diagonal, procurássemos demonstrar o argumento de Zenão acerca da impossibilidade do movimento e que, em vista dessa proposição, procedêssemos por redução ao absurdo. A conclusão falaciosa não está de nenhum modo em conexão com a proposição original. Outro caso ocorre quando a conclusão impossível, estando em conexão com a hipótese, não resulta todavia dela. Isto pode acontecer quer a conexão seja ascendente, quer descendente. Se, por exemplo, pusermos A como predicável de B, B de C e C de D, sendo falso que B se diga de D, porque, sendo A eliminado, B predica-se não menos de C e C de D, pelo que a falácia não dependerá da hipótese inicial. Ou ainda se a conexão for ascendente quando, por exemplo, supomos que A se predica de B, E de A e F de C, será falso que F se predica de A, porque, também deste modo, a conclusão impossível se deduzirá, mesmo se a hipótese inicial for eliminada. Importa, porém, que a conclusão impossível esteja em conexão com os termos iniciais. Deste modo, dependerá da hipótese. Por exemplo, quando a conexão é descendente, a conclusão impossível deve estar em conexão com o termo predicado, pois, se for impossível A predicar-se de D, eliminando A, não haverá falácia. Se a conexão for ascendente, a conclusão impossível deve estar em conexão com o sujeito da hipótese, porque, se não é possível F predicar-se de B, uma vez B eliminado, não haverá conclusão falaciosa. A mesma solução vale quando os silogismos são negativos. Vemos então que, se a conclusão impossível não está em relação com os termos iniciais, a falácia não resulta da hipótese. Mesmo quando a conclusão tenha essa dita relação, a falácia nem sempre será devida à hipótese. Supondo que A não se predica de B, mas de K, K de C e C de D, mesmo assim a conclusão impossível permanece. De modo análogo, se tomarmos os termos da série ascendente, por conseguinte, ainda que a conclusão impossível se siga, tanto se a hipótese original for válida como se não, esta conclusão pode ser independente da hipótese. Talvez não possamos tomar a expressão seguinte: na ausência da hipótese, a conclusão falaciosa não deixa de obter-se, na acepção de que, se fosse enunciada qualquer outra hipótese, resultasse em impossibilidade. Antes, pretendemos dizer que, sendo eliminada a hipótese, a mesma conclusão impossível resulta das restantes premissas, pois que possivelmente não é pelo absurdo que uma conclusão falaciosa resulta de várias premissas. Que, por exemplo, as linhas paralelas encontram-se. Se deduzisse-se da hipótese de que o ângulo interno é maior do que o ângulo externo, ou da hipótese de que o triângulo encerra mais de dois ângulos retos. O argumento falso provém de um juízo inicial falso. É a partir de duas ou mais premissas que todo silogismo se constrói. Se a falácia decorre de duas premissas, uma destas premissas, ou mesmo ambas, são necessariamente falsas, pois já dissemos que a partir de premissas verdadeiras não se poderia construir um silogismo falso. Se houver mais de duas premissas, se, por exemplo, a proposição C for obtida através das proposições A e B, e estas através de D, E, I, F e G, uma destas últimas proposições anteriores deve ser falsa, sendo ela que resulta a falsidade, sendo dela que resulta a falsidade do argumento, pois é através de D, E, F e G que concluímos A e B. Por conseguinte, há de ser a partir de alguma delas
que precede a conclusão, ou seja, a falácia. Se nos cumpre evitar os sermos atingidos por um catassilogismo, é preciso ter cuidado quando o opositor nos pede o argumento sem revelar as conclusões, não concedendo 2 vezes o mesmo termo nas premissas, pois sabemos que, sem termo médio, não obtemos silogismo, pois o termo médio é o que se toma mais de uma vez. Quanto ao modo como importa considerar o médio em relação a cada conclusão, ele resulta claramente de quando sabemos a que tipo de conclusão chega a demonstração de cada uma das figuras. Isso não nos escapará, se soubermos a forma de sustentar o nosso argumento. Mas o que recomendamos evitar na resposta, devemos procurar escondê-lo na argumentação. Conseguiremos ocultá-lo se, em vez de tirarmos conclusão dos prossilogismos, tomarmos as premissas necessárias e deixarmos as conclusões na penumbra. Depois, se, em vez de procurarmos as proposições contíguas, tomarmos as desprovidas de termos comuns. Admitamos, por exemplo, que importa concluir A de F com B, C, D e E em termos médios. Perguntaremos se A é predicável de B, e a seguir se B não se predica de C, mas se D é predicável de E. E só depois se B é predicável de C, e assim sucessivamente. Se o silogismo for obtido através de um só termo médio, é por ele que temos de começar. Deste modo, esconderemos melhor o jogo ao que responde. Suposto que sabemos quando se pode obter um silogismo e qual a relação entre os seus termos, vemos também com clareza quando poderá haver e quando não poderá haver elenco. Se todas as proposições forem aceites, e se as respostas forem alternantes, sendo uma, por exemplo, negativa e outra afirmativa, pode haver elenco. Vimos que um silogismo era possível com ambas as disposições de termos do primeiro ou do segundo modos. Logo, se o enunciado for contrário à conclusão, há necessariamente lugar para um elenco, porque o elenco é um silogismo que demonstra a proposição contraditória. Pelo contrário, se não há acordo, o elenco torna-se impossível. Dissemos não haver silogismo quando todos os termos são negativos, de modo que também não há refutação, porque, havendo refutação, há necessariamente silogismo, mas, havendo silogismo, não há necessariamente refutação. O elenco também não é possível se a resposta não afirmar nenhuma relação universal, pois a definição de elenco e do silogismo é a mesma. Acontece que às vezes nos enganamos quanto à disposição dos termos e também cometemos erro de juízo acerca deles. Por exemplo, pode fazer-se predicável o mesmo predicado de vários sujeitos de modo imediato, mas se ignore um destes sujeitos e se pense que o predicado não se lhe aplica, enquanto se lhe conhece outro. Suponhamos que A se predica de B e de C, em virtude da sua natureza, e B e C a D, do mesmo modo. Se pensarmos que A se predica de todo B e B de D, mas que A não se predica de nenhum C e que C se predica de todo D, teremos conhecimento e ignorância da mesma coisa em relação à mesma coisa. O mesmo erro ocorria num equívoco com termos pertencentes à mesma série. Se, por exemplo, A se predicar de B, B de C e C de D, mas julgarmos que A se diz de todo B, mas não se diz de nenhum C, ao mesmo tempo que sabemos que A se predica de D, pensaremos que ele não é deste predicável. Saberá este que se predica e ao mesmo tempo pensa que não se predica? Com efeito, sabe em que sentido A se predica de C através de B, quer dizer, como se conhece o particular pelo universal. Daí resulta que o que é cognoscível num sentido, se julga que não se pensa do todo, o que é impossível. Quanto ao que inicialmente dissemos, quer dizer, no caso em que o termo médio não depende da mesma série, não é possível pensar ao mesmo tempo as duas premissas relativas aos termos médios. Por exemplo, que A se predica de todo B, mas não se predica de nenhum C, e que ao mesmo tempo B e C são predicáveis de todo D. Acontece então que a primeira premissa, seja universal, seja particularmente, é contrária. Se pensarmos que A se predica de tudo isso de que B se predica,
E se soubermos que B se predica de D, sabemos também que A se predica de D. Logo, se, na inversa, pensarmos que A não se predica disso de que C se predica, pensamos que A não se predica disso que, na acepção particular, B não predica. Se pensarmos que A se predica de tudo o que B predica, e se a seguir pensarmos que A não se predica disso que, na acepção particular, B predica, eis uma contrariedade de juízos, seja absoluta, seja parcial. Tal modo de pensar não é possível, pelo contrário, nada impede que não se pense uma premissa relativa a cada um dos termos, ou pensar duas premissas referidas a um termo, por exemplo. A predica-se de todo B e B de D, e por outro lado, A não se predica de nenhum C. Um erro deste tipo é análogo a esse em que caímos relativamente aos particulares. Por exemplo, se A se predica de todo B e B de todo C, A predicar-se-á de todo C. Se, no entanto, sabemos que A se predica de tudo isso de que se predica B, sabemos também que A se predica de C. Mas nada obsta à ignorância de que C existe. Por exemplo, seja A significando dois ângulos retos, B, triângulo, e C, triângulo sensível. Podemos julgar então que C não existe, mesmo sabendo que todo o triângulo contém dois ângulos retos, de modo que ao mesmo tempo reconheceremos e ignoraremos o mesmo sujeito, porque saber que todo triângulo tem os ângulos iguais a dois retos não é de significado simples. Tanto pode significar um saber universal como um saber particular. Assim, pelo saber universal, sabemos que C contém dois ângulos retos, mas isso não é sabido por saber particular. Logo, o conhecimento não será aqui contrário à ignorância. Podemos criticar, de modo análogo, o argumento de Menon, segundo o qual o conhecimento é uma reminiscência. Em nenhum caso nos encontraremos numa posição de conhecimento particular, mas encontrar-nos-emos, ao mesmo tempo que a indução tem lugar, com o conhecimento adquirido dos particulares, como se não houvesse mais do que o seu reconhecimento. Há coisas que conhecemos de modo imediato, por exemplo, que os ângulos do triângulo são iguais a dois ângulos retos, desde que saibamos haver triângulo, e o mesmo acontece nos demais casos. É pelo conhecimento do universal que vemos os particulares, e assim não os conhecemos pelo conhecimento particular. Por conseguinte, o erro acerca deles é possível, sem que isso leve a que o nosso saber e a nossa ignorância sejam contrários. Na realidade, o saber é relativo ao universal, e o erro é relativo ao particular. O saber é relativo ao universal, e o erro é relativo ao particular. O mesmo se diz do caso de que falávamos mais acima. O erro cometido quanto ao termo médio não é contrário ao saber adquirido pelo silogismo, nem são contrários os juízos relativos aos dois termos médios. Nada obsta a que, mesmo sabendo que A se predica de todo B, e por sua vez B de C, pensemos que A não se predica de C. Por exemplo, sabendo que toda a mula é estéril e que tal animal é uma mula, podemos julgar que este animal está prenho, porque não sabemos que A se predica de C, se não considerarmos as duas proposições em conjunto. É evidente que, se conhecemos uma delas e ignoramos a outra, cometeremos erro. É esta a relação que há entre o saber do universal e o saber do particular. Não conhecemos de fato nenhum dos sensíveis, quando se acham fora dos nossos sentidos, nem sequer se antes os percebemos, a não ser mediante conhecimento universal e habitual, mas não atual, porque saber assume-se em três acepções: saber universal, saber objetivo e saber atual, de onde resulta que podemos cometer três tipos de erro. Nada impede saber e errar acerca de algo, desde que este saber e este erro não sejam contrários. É o que ocorre no caso em que o saber se acha limitado a cada uma das premissas e em que não se considerou previamente a questão, pois no suposto de que a mula está prenha, não possuímos o saber em ato, se ao mesmo tempo a hipótese não fizer o erro contrário ao seu conhecimento, porque o erro contrário ao saber do universal é um silogismo.
Por outro lado, se pensarmos que a natureza do bem é a natureza do mal, pensaremos que o mesmo é a essência do bem e a essência do mal. Designemos essência do bem por A, essência do mal por B, e uma vez mais, essência do bem por C. Como julgamos haver identidade de B e de C, julgaremos que C é B, que por sua vez B é A e que, portanto, C é A. Tal como se efetivamente disséssemos que se B fosse verdadeiro, disso acerca de que C é verdadeiro, e A disso de que B é verdadeiro, A também era verdadeiro de C. Assim é quanto ao verbo julgar, analogamente quanto ao verbo ser, porque dissemos que se C era idêntico a B e por sua vez B a A, C também era idêntico de A. Logo, para o verbo opinar, acontece o mesmo. Será isto uma consequência necessária se admitirmos a hipótese inicial? Pois bem, é possivelmente falso julgar que se pode pensar que a natureza do bem é a natureza do mal, a não ser por acidente, dada a variedade de sentidos em que isto é pensável. Importa, contudo, examinar mais de perto esta questão. Quando os termos extremos são convertíveis, o termo médio deve também ser convertível com ambos. Se A predicável de C por B, se A e C são convertíveis e se C se predica de tudo o que A predica, B converte-se em A e B predica-se de tudo o que A predica, sendo C o termo médio. Caso se trate de uma predicação negativa, faz-se o mesmo. Se, por exemplo, B se predica de C e A não se predica de B, A também não se predicará de C. Se B for convertido com A, C também é convertível com A. Admitamos que B não é predicável de A. C não se lhe predicará, porque supusemos que B se predicava de todo C. Se C for convertível com B, B converte-se com A, porque C é afirmado de tudo de quanto B se afirma. E se C se converte em relação a A e a B, B também se converte em relação a A, porque C é predicável do que se predica com B, mas C não se predica do que for predicado por A. Somente neste caso se parte da conclusão. Os outros casos não se comportam como no silogismo afirmativo. Agora, se A e B forem convertíveis e de igual modo C e D, e se A ou C se predicarem necessariamente de tudo, então B e D comportar-se-ão de tal modo que, ou um ou outro, serão predicáveis de tudo. Com efeito, como B se predica do que A predica, e D do que C predica, e como A ou C é predicável de tudo, embora não simultaneamente, é óbvio que ou A ou D é também predicável de tudo, embora não simultaneamente. Por exemplo, se o não gerado é incorruptível e o incorruptível não gerado, é necessário que o gerado seja corruptível e que o corruptível seja gerado, porque os dois silogismos foram enunciados em conjunto. Se A ou B forem predicáveis de tudo assim como C ou D, mas se esta predicação não for simultânea, então, se A e C são convertíveis, B e D também se convertem. Se B não se predica do que particularmente D não predica, é evidente que A o predicará. E se A o predica, o mesmo ocorre com C, pois são convertíveis. Logo, C e D são predicáveis em conjunto, o que é impossível. Quando A se diz da totalidade de B e de C, e não se afirma de mais nada, e quando B se predica de todo C, é necessário que A e B sejam convertíveis, pois A só é dito de B e de C, e como B é simultaneamente afirmado de si mesmo e de C, torna-se evidente que B se dirá de tudo quanto A predica, excetuando o próprio A. Quando A e B se predicam na totalidade de C e C se converte com B, é necessário que A seja predicável de todo B, pois, de fato, A é predicável de todo C e C de B por conversão. Logo, A será predicável de todo B. Quando de dois termos opostos, A e B, A for preferível a B e parelhamente D a C, então, se A e C, tomados em conjunto, forem preferíveis a B e D, tomados em conjunto,
A é preferir a D, porque A deve ser tão procurado como B deve ser evitado, pois são opostos. O mesmo se diz de C em relação a D, pois também eles são opostos. Se A for igualmente preferível a D, B também deve ser evitado, tal como C, porque o evitável deve ser evitado quando cada uma das coisas a indagar tem de ser indagada. Logo, A e C, tomados em conjunto, serão, relativamente a B e a C, tomados em conjunto ou de indagar ou de evitar. No entanto, como A e C são preferíveis a B e a D, A não é tão desejável quanto D, porque nesse caso B tomado com D seria desejável como A tomado em conjunto com C. Mas se D for preferível a A, então B deve ser menos evitável que C, porque o menos é oposto ao menos. Mas um bem maior e um mal menor são preferíveis a um bem menor e a um mal maior. Logo, o grupo BD é preferível ao grupo C. Mas na realidade não é assim. A é preferível a D, e por conseguinte C é menos de evitar que B. Se todo o amante, em virtude do amor, prefere A saber, que o amado esteja disposto a conceder-lhe os seus favores, sem todavia lhe os conceder, o que figuramos em C, do que conceder-lhe os seus favores, o que se figura em D, sem estar disposto a conceder-lhe-os, figurado em B, é evidente que A é de uma natureza tal que se torna preferível ao partido de ver o amado conceder-lhe favores. Ser amado é, portanto, em amor, preferível aos favores. Ser amado é, portanto, em amor, preferível aos favores. O amor depende, assim, mais da afeição do que dos favores. E se assim é, se importa, acima de tudo, ser amado. A concessão de favores não é absolutamente um fim, ou não é senão em vista de ser amado. O mesmo princípio rege os demais desejos e as demais artes. Vemos assim qual é a relação dos termos nas conversões e o que é preferível ou escolher ou evitar. Temos agora de estabelecer que não só os silogismos dialéticos e os silogismos demonstrativos se constroem por meio das figuras anteriormente estudadas, mas também os silogismos retóricos e, de um modo geral, toda a forma de persuasão, seja qual for a forma que ela assuma. Toda convicção é adquirida, ou assenta no silogismo ou parte da indução. A epagogue, ou silogismo indutivo, consiste em concluir com apoio num dos termos que o outro é predicável do termo médio, por exemplo. Sendo B o termo médio entre A e C, demonstraremos por C que A se predica de B. É assim que procedemos para efetuarmos induções. Admitamos que A significa vida longa, B, desprovido de fel, e C, os indivíduos de vida longa, como homem, cavalo e mula. A diz-se então de todo ser, de todo indivíduo de vida longa, como homem, cavalo e mula, porque todo animal sem fel tem vida longa. Mas B, que é desprovido de fel, também se predica de todo ser, de todo indivíduo de vida longa. Se C é convertível com B, e se o termo médio não for mais extenso do que C, logo A, que significa vida longa, predica-se de B, de todo aquele que é desprovido de fel. Atrás demonstramos que, se dois predicados se dizem do mesmo sujeito, e se o termo extremo for convertível com um deles, o outro indicado há de ser do predicado convertido, mas importa conceber C enquanto composto de todos os casos particulares, uma vez que a indução procede pela enumeração de todos os particulares. Este tipo de silogismo relaciona-se com a premissa primeira ou imediata, porque nos casos onde há termo médio, o silogismo procede pelo termo médio, e nos casos onde não há, por indução. De um modo geral, a indução opõe-se ao silogismo, já que este demonstra, pelo termo médio, que o termo maior se predica do terceiro termo, enquanto a indução prova, pelo terceiro termo, que o termo maior predica o termo médio. Assim, por natureza, o silogismo que procede pelo termo médio é anterior e mais conhecido,
embora para nós o silogismo indutivo seja mais claro. Há paradigma quando se demonstra que o termo maior é predicável do termo médio através de um termo análogo do terceiro. Mas cumpre saber que o termo médio se predica do termo terceiro e que o primeiro é análogo do terceiro. Admitamos, por exemplo, que A significa mal, B, fazer guerra aos vizinhos, C, os atenienses contra os tebanos e D, os tebanos contra os fócidos. Se desejarmos demonstrar que fazer a guerra aos tebanos é um mal, importa supor que fazer guerra aos vizinhos é um mal. A crença nesta última proposição resulta de casos similares, por exemplo, que foi mal para os tebanos terem feito a guerra aos fócidos. Como fazer guerra aos vizinhos é um mal, e como a guerra contra os tebanos é uma guerra contra os vizinhos, logo fazer guerra aos tebanos é um mal. Agora, que B se predica de C e de D, eis o que é evidente, porque em ambos os casos se trata de fazer guerra aos vizinhos. É também óbvio que A se predica de D, porque a guerra contra os fócidos não foi vantajosa para os tebanos. Se A é predicável de B, terá de ser demonstrado por D. A demonstração far-se-á ainda de igual modo se a demonstração da relação do termo médio com o externo, com o extremo, tiver sido obtida para vários casos análogos. Verificamos assim que o raciocínio paradigmático não representa a relação da parte ao todo, nem a relação do todo à parte, mas a relação da parte à parte. Quando os dois casos particulares se subordinam ao mesmo termo e quando um deles é conhecido. A diferença relativamente à indução é a de que, na época, partindo de casos singulares, se demonstrava que o termo maior é predicável do médio, não aplicando o silogismo ao termo menor, enquanto o paradigma o aplica, e não utiliza todos os casos singulares na demonstração. A apagoge. Aliás, caros ouvintes, essa palavra apareceu antes e eu tenho a impressão de ter falado apagogue. Se eu falei apagogue, me perdoem. Voltando ao texto. A apagoge, quando o primeiro termo se predica evidentemente do termo médio, embora seja incerto se o médio se predica do último, ainda que esta relação seja provável também, ou mesmo mais provável do que a conclusão. Ou ainda, quando os termos intermédios entre o último termo e o termo médio são em pequeno número. Em todos estes casos, nos aproximamos do conhecimento. Admitamos, por exemplo, que A significa ensinável, B, ciência, e C, justiça. É evidente que a ciência é ensinável, embora seja incerto que a virtude seja uma ciência. Se, pois, a proposição BC for também provável, ou mais provável do que a C, logo aí temos a pagoge. Estamos, com efeito, mais perto do conhecimento, por termos juntado à conclusão AC a proposição BC, porque antes disso nada sabíamos. Admitamos agora que os termos intermédios B e C são em número pequeno. Deste modo, ainda, estamos muito perto do conhecimento. Admitamos, por exemplo, que A significa quadrado, E, figura retilínea, e F, círculo. Se entre E e F houvesse apenas um termo médio, por exemplo, se socorrendo-nos das lúnulas, o círculo fosse igual a uma figura retilínea, estaríamos perto do conhecimento. Pelo contrário, quando BC não for mais provável do que AC, e quando os intermédios não forem poucos, este método não se chamará apagoge. Também não haverá apagoge quando a proposição BC for imediata, porque esta proposição implica conhecimento. A instância é uma premissa contrária a outra premissa. Difere da premissa que contraria, porque a instância pode ser particular, enquanto a premissa contrariada pode não ser absolutamente particular, não sendo pelo menos nos silogismos universais. A instância apresenta-se de duas formas e por meio de duas figuras. De duas formas, porque toda instância é ou universal ou particular, e de duas figuras, porque as objeções se apresentam como opostas à premissa e porque as opostas só são demonstráveis mediante a primeira e a terceira figuras. Quando o opositor sustenta uma universal afirmativa, replicamos com uma universal negativa, ou com uma particular negativa.
Nestas proposições, a universal negativa conclui-se pela primeira figura e a particular negativa mediante a terceira figura. Admitamos, por exemplo, que A significa a ciência una e B, os contrários. Se anteciparmos que a ciência dos contrários é una, a objeção consiste em que ou que a ciência dos opostos nunca é una e é a mesma, e que os contrários são opostos, de modo que obtemos a primeira figura, ou então que não há ciência una do cognoscível e do incognoscível, e tal se obtém pela terceira figura, por ser verdadeiro de ser o cognoscível e o incognoscível, que se trata de contrários, mas é falso que sejam sujeitos de uma só ciência. Se a premissa for negativa, sucede o mesmo. Quando o interlocutor defende que a ciência dos contrários não é una, replicamos ou que todos os opostos ou que alguns contrários, como são e doente, são sujeitos de uma mesma ciência. No primeiro caso, a conclusão decorre da primeira figura, no segundo, da terceira. A regra geral é a de que, em toda a instância universal, é necessário dirigir a contradição contra o termo universal, que inclui os termos apresentados pelo opositor. Se o opositor defender, por exemplo, que a ciência dos contrários não é una, temos de responder que a ciência de todos os opostos é una. Deste modo, temos de utilizar a primeira figura, porque a universal continente do sujeito inicial torna-se termo médio. Pelo contrário, na objeção do tipo particular, a contradição deve visar o termo relativo ao qual o sujeito da premissa aduzida é universal. Diremos, por exemplo, que o cognoscível e o incognoscível não são sujeitos da mesma ciência. Contrários é universal relativamente a estes termos. Obtemos então a terceira figura, pois temos como termo médio o termo assumido na particular, isto é, o cognoscível é incognoscível. As premissas das quais podemos extrair a conclusão contrária são também aquelas de que partimos quando procuramos enunciar as nossas instâncias. Logo, só nestas figuras as apresentamos. É somente nelas que se chamam os silogismos opostos, dado que, na segunda figura, não se pode atingir uma conclusão afirmativa. Além disso, uma instância efetuada através da segunda figura necessitaria de um raciocínio mais demorado, se, por exemplo, não concordássemos que A se predica de B, porque C é consequente de B. Este raciocínio só se torna evidente por recurso a outras premissas. Ora, a objeção não deve recorrer a outras proposições, mas a outra proposição que ela aduz como de imediata evidência. Ainda por esse motivo, é esta a única figura da qual é impossível efetuar prova mediante signos. Importa considerar também os outros modos de instância, por exemplo, os extraídos do contrário, do similar, da opinião, e ver se a objeção particular não pode ser formada na segunda. O verossímil e o signo não são sinônimos. O verossímil é uma proposição provável, pois o que se sabe pode ocorrer ou não ocorrer. É o que se designa por verossímil. Por exemplo, detestar os invejosos, mostrar afeto aos que amamos. O signo, pelo contrário, pretende ser uma proposição demonstrativa, seja necessária, seja provável, algo que implica outro algo, seja anterior, seja posterior. Eis o que é um signo da produção ou da existência de outro algo. O entimema é um silogismo que assenta em premissas verossímeis e em signos. Um signo pode ser entendido em três acepções correspondentes à posição do termo médio nas figuras. Pode ser entendida como na primeira figura, como na segunda ou como na terceira. Por exemplo, a demonstração que uma mulher está grávida porque tem leite resulta da primeira figura, porque ter leite é termo médio. Podemos significar estar grávida por A, ter leite por B e mulher por C. Por outro lado, a prova de que os sábios são honestos, pois Pítaco é honesto, resulta da terceira figura, significando-se honesto por A, os sábios por B e Pítaco por C. É nesse caso justo afirmar ao mesmo tempo A e B de C, mas passamos em silêncio a última proposição por ser conhecida e aduzimos somente a primeira. Enfim, a prova de que uma mulher está grávida por estar pálida
relaciona-se com a segunda figura, pois, com efeito, a palidez é consequência, e a consequência da gravidez na mulher. E então pensamos que a demonstração consiste em ela estar grávida. Palidez pode ser significada por A, grávida por B e mulher por C. Se nesse caso enunciarmos uma única premissa, obtemos apenas um signo, mas se além desta aduzirmos outra premissa, obtemos um silogismo. Por exemplo, Pítaco é liberal, pois que os ambiciosos são liberais, e Pítaco é ambicioso. Ou ainda, que os sábios são bondosos, mas Pítaco, além de bondoso, é sábio. Deste modo, obtemos silogismos, mas enquanto um silogismo da primeira figura, se for verdadeiro, não é refutável, por ser universal, um silogismo da terceira figura é refutável, mesmo que a conclusão seja verdadeira, porque o silogismo não é universal, nem sequer aplicável ao que se visa demonstrar. Porque, ainda que Pítaco seja honesto, daí não resulta necessariamente que todos os outros sábios o sejam também. Quanto ao silogismo da segunda figura, é sempre e em todos os casos refutável, porque um silogismo cujos termos hajam esta relação nunca podem ser obtidos. De fato, deles não se segue necessariamente que a mulher grávida seja pálida, ou do fato de que esta mulher estar pálida, não se segue necessariamente que esteja grávida. O verdadeiro pode achar-se então em todas as espécies de signos, mas com as diferenças que enumeramos. Cumpre-nos ou distinguir os signos deste modo, e entre eles designar o termo médio como seu indício, porque o indício é, por via de regra, o que nos leva a conhecer, e é sobretudo o termo médio que tem esta propriedade, ou descrever os argumentos derivados dos extremos como signos, e os que derivam do termo médio como um indício, porque o mais provável e o mais verdadeiro é o que se conclui mediante a primeira figura. É possível julgar segundo a fisiognomia, se acordarmos em que as afeições naturais provocam uma modificação simultânea do corpo e da alma. O estudo da música produz, sem dúvida, modificação na alma, mas não se trata aí de uma afecção natural, antes constituindo paixões e desejos, por exemplo, que são movimentos naturais. Se concordamos nessa primeira condição, se admitirmos também que um só sinal corresponde a uma única afecção, e se por fim pudermos identificar a afeição e o signo particulares em cada espécie animal, poderemos julgar segundo a fisiognomia. Se houver uma afecção própria de uma ínfima espécie, por exemplo, a coragem nos leões, é necessário que haja um signo, pois supusemos que o corpo e a alma padecem um com o outro. Admitamos que este signo consiste em ter longas hastes. Este caráter é também predicável de outras espécies, ainda que não de todos os indivíduos que integram estas espécies, porque o signo é peculiar na acepção indicada, porque a afecção é peculiar em si mesma a toda espécie, mas não peculiar a uma só espécie, como temos o costume de dizer. A mesma afecção é encontrável noutra espécie. O homem pode ser corajoso, tanto como qualquer outro animal. Estas espécies terão signo, pois supusemos que um só signo equivalia a uma só afecção, e, portanto, assim é. E se formos capazes de reunir signos deste tipo nos animais que têm uma só afecção peculiar, cada afecção com seu signo, pois ela deve dispor necessariamente de um só signo, então estaremos aptos a julgar segundo as aparências corporais. Se, pelo contrário, a espécie, entendida no seu todo, apresentar duas afecções peculiares, o leão, por exemplo, que é simultaneamente corajoso e generoso, como havemos de conhecer que signo, entre os que acompanham estas afecções, se refere especificamente a uma ou a outra das afecções? Provavelmente, se as duas afecções se acharem em alguma outra espécie, embora não como um todo, isto é, quando entre as espécies em que cada um deles se acha, determinados membros possuem um, mas não o outro. Por exemplo, se um homem é corajoso sem não obstante ser generoso, mostrando apenas um dos dois signos, é evidente que, também no leão, o signo é a valentia. Torna-se, portanto, possível julgar segundo as aparências corporais, na primeira figura,
se o termo médio se converter no primeiro termo, sendo mais extenso que o terceiro e com este inconvertível. Admitamos, por exemplo, que A significa coragem, B, grandes hastes, e C, leão. B predica-se então disso de que C se predica, mas também de outros sujeitos. Pelo contrário, A predica-se de tudo quanto B se predica, e não mais, embora seja convertível com B. De outro modo, não haveria um único signo para uma única afecção.